Ok, gente. Bom dia a todos. Eu sou Sérgio Lima, sou consultor do FBDE e hoje nós vamos iniciar mais uma live café FBDE. O tema hoje é exportação. É mais uma vez o FBDE propondo uma agenda positiva com seus consultores aqui ao vivo, trocando ideias, compartilhando conhecimento e principalmente propondo ações. Quero informar que nós temos um endereço e-mail para contatos, live@fbde.com.br, live@fbde.com.br. Por favor, escreva suas perguntas, seus contatos, suas dúvidas e, principalmente, agende um meeting com os nossos consultores. Hoje, falando sobre exportação, o nosso maior objetivo aqui é desmistificar o tema. É incentivar a todos nessa live a exercitar um pensamento na abertura de novos mercados, de novos clientes, de novos territórios e conseguirmos conquistar novos clientes, conseguindo receitas e aumentando o nosso faturamento. A diferença é que o cliente não está no mercado interno, está no exterior. Vamos buscar o cliente no exterior também. Nessa conversa, terei mais dois colegas consultores sêniores do FBDE. Todos aqui já lideraram um projeto de reestruturação organizacional, revisão e planejamento estratégico, desenvolvimento de novos negócios, estruturação de uma área comercial e mais. Todos nós aqui temos experiência em projetos de exportação e já fizemos gestão da área de exportação. Quero aqui apresentar os meus colegas. Danilo, bom dia, Danilo. Danilo Garcia é administrador de empresas e pós-graduado pela FGV São Paulo e tem uma especialização em globalização em Lausanne, na Suíça. Também estou acompanhado por Jorge Azevedo. Bom dia, Jorge. O Jorge ele é mestre em gestão na FIA USP. Ele também tem uma especialização em Marketing Leadership pela Indiana University. E mais, o Jorge também é professor de gestão estratégica, marketing e empreendedorismo. Esse que vos fala é Sérgio Lima, sou engenheiro químico, eu tenho especialização em processos e tenho pós-graduação em gestão estratégica. Antes da gente começar efetivamente a nossa live, eu tenho aqui alguns slides que eu quero compartilhar, em que nós vamos olhar um pouco o cenário e o momento atual da exportação brasileira e dar uma olhada como é que nós estamos no mundo também. Vamos compartilhar aqui. Já temos aqui o primeiro slide, que é um painel de exportação. É possível ver nesse slide, nesse gráfico pizza, a quantidade de empresas que participam, quantidade de empresas brasileiras que participam do comércio exterior. Nós temos aproximadamente 21 mil, 22 mil empresas que participam de exportação. E aqui vocês têm os números que aproximadamente 70% desse universo são de micro, pequenas e médias empresas. No conjunto dela, nós estamos falando que mais de 15 mil empresas, entre MPS e médias empresas, participam e exportam ativamente no Brasil. No conjunto dessas empresas, no conjunto dessas 70% de empresas, existe um faturamento de exportação entre 5% e 6% de toda a pauta de exportação no Brasil. 5 ou 6% da pauta de exportação do Brasil é feito por mais de 15 mil empresas pequenas, médias e grandes no Brasil. É um tremendo espaço para desenvolvermos o mercado. Aqui nós temos outro gráfico em que eu divido o que é exportação de serviço, que está de um lado, e o que é exportação de manufaturados, que está do outro. O interessante é exportação de serviços são produtos que nós dizemos intangíveis. Intangíveis porque nós não podemos estocar. Normalmente você produz e vende para consumo. E aqui eu tenho alguns exemplos. Tem serviço de marketing, serviço de propaganda,
projetos na área de construção civil e arquitetura, desenvolvimento de softwares e consultorias. Esses são exportações de serviços. E a nossa balança é deficitária. Aqui temos um grande potencial para desenvolver. De acordo com o Bacen, em 2018, nós exportamos 34 bilhões de dólares e importamos em serviços algo como 68 bilhões de dólares. Temos um espaço, um gap muito grande para desenvolver e fechar esse déficit. Do outro lado, nós temos os produtos manufaturados, alguns comentam como produtos em transformação. Eles são aqueles que nós dizemos que são tangíveis. Tangíveis porque nós podemos estocar. E nós temos hoje no Ministério da Economia 227 tipificações de produtos diferentes, entre os quais alguns eu coloquei na tela: vestuário, cereais, confeitaria, fibras, perfumaria. Esses produtos já são exportados e temos mais 227. Com certeza, o público que nos vê agora deve ter produtos tipificados pelo Ministério da Economia. Como é que nós estamos na pauta de exportação hoje no Brasil? Hoje, de janeiro a abril, nós exportamos 67 bilhões de dólares. 67 bilhões de dólares. A previsão desse ano é a gente chegar em 205 bilhões de dólares, já a previsão pós-pandemia. Se a gente considerar alguma coisa entre 6% e 6,5% vem das micro, pequenas e médias empresas, nós estamos falando alguma coisa entre 13 e 13,5 bilhões de dólares de exportação esse ano, feito por aquelas 15 mil empresas, médias, pequenas empresas no Brasil. Temos um grande potencial e espero que todos nós estejamos incentivados a entrar nesse mercado. Eu queria agora passar para o Danilo, que vai nos mostrar no ambiente global. Jorge, é com você. Bom dia a todos que nos assistem, os colegas, né? O que é de mais interessante, nós sempre estamos colhendo cotidianamente de relatórios, né, pelas agências oficiais, e saiu essa semana um relatório muito bom do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, né? Um relatório que fala sobre o momento de comércio internacional e o que nós podemos encontrar ali dentro, né? Esse primeiro gráfico, por exemplo, ele é um gráfico que mostra o comércio mundial de anos atrás até hoje, né? O que a gente pode ver ali? Na linha alaranjada, o setor de serviços, e na linha azul, o setor industrial, né? Esse relatório é do banco JP Morgan, americano, né? E ele retrata a importação de bens e serviços da economia mundial, ou seja, tudo que os países importam que não é produzido dentro do próprio país, né? O que uma nação compra que tem origem em outro país, né? Há indícios, por exemplo, de que a curva de compras de bens manufaturados, né, que é aquela azul que você vê na tela, está no caminho de retomada, ou seja, já atingiu, né, o fundo do poço e ela começa a retomar, né, ao contrário ali da área de serviços que ainda está em queda. Mas provavelmente vai seguir a mesma curva já, é questão de um ou 2 meses, né? Mas o que a gente tira desse gráfico, né? Para tirar aí o medo geral sobre a crise de demanda que a gente verifica. Se nós observarmos historicamente as quedas de compras mundiais, tem uma retomada de 1 ano a 1 ano e meio ao patamar que estava anteriormente, certo? Então, se você observar, toda a curva de queda tem uma curva de crescimento exponencial, ou seja, de grande venda, grande demanda de comércio mesmo, né? Que pode durar de 1 ano a 1 ano e meio, dependendo do nível da crise, né? A maior delas foi em 2008, na qual a economia mundial, de fato, o comércio caiu bastante, né? E o que aconteceu? Naquela época, a queda foi de 11% do comércio mundial, né? Que foi a crise dos bancos americanos, né? Bom, mas o que isso nos leva a crer? Ok, a gente já sabe disso, né? Mas vale ressaltar que, nesses momentos, o mercado fica vulnerável para novos entrantes. Então, se você está pensando em ir para a exportação, o momento é agora, porque abre-se aí uma porta enorme para que as empresas revejam contratos e revejam novos possíveis fornecedores. E o Brasil está na pauta de exportação, né? O Brasil ele começa agora a trilhar um caminho
por causa de reformas econômicas, que elas não pararam, estão por aí, né? Que facilitam, inclusive, o modelo exportador brasileiro, né? Então, quem quer exportar, o momento é agora. E quem já exporta, é o momento também de ampliar o seu portfólio de produtos de exportação, né? Porque aí você busca maior competitividade. O consumo está menor lá fora. Aqui dentro também, a gente está falando de exportação, né? E nós temos aí uma taxa de câmbio favorável. Então, essa curva é uma curva interessante, né? No próximo gráfico, que a gente vai ver agora, a OMC, né, a Organização Mundial do Comércio, fez uma projeção, né, otimista e uma projeção pessimista aí do cenário. A grande pergunta é, eu vou trabalhar com qual? Com a otimista ou com a pessimista, né? Pelo que tudo está indicando, nessa abertura econômica dos países lá fora, estamos saindo desse cenário pessimista e migrando um pouco mais para o pessimista. Então, se nós observarmos o comércio exterior, que é o que a gente tem que observar, o comércio lá fora, né, de importação dos países, haverá uma retomada já daqui a alguns meses, possivelmente chegando ao final do ano com um número positivo em determinadas regiões, né? Então, nós estamos aí caminhando para um cenário mais otimista para a exportação, porque a recuperação vai ser forte. Da metade do segundo semestre para 2021, né? Então, é o momento agora de você, de fato, estruturar a sua gestão de exportação como um canal, né? Tanto quanto os canais que você já tem aqui no país, ele é mais um canal, só que é um canal com uma moeda chamada dólar, né? Em alguns casos, euro, né? E agora é o momento, então, de estabelecer aí esse relacionamento com parceiros internacionais, porque há um cenário positivo que começa a apontar aí no cenário de comércio mundial exatamente agora, tá bom? Sérgio, com você. Obrigado. Obrigado, Jorge. Fantástico. É fácil perceber que nós temos uma grande oportunidade de entrarmos em exportação. E, nesse sentido, a gente começa agora a estressar com os consultores aqui algumas perguntas. A primeira pergunta que vai para ambos. Por que, na visão de vocês, é importante ter exportação agora como negócio? Danilo, por favor. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando algumas experiências relativas à iniciação no comércio internacional, né? Então, aqui a gente gostaria de colocar algumas dicas, ou alguns direcionadores para facilitar, assim, as empresas que hoje talvez não tenham experiência nesse mercado e possam realmente começar a trilhar esse caminho, né? Então, para se ter sucesso nesse mercado, no primeiro momento é importante que se pense que a decisão seja tomada pensando a um longo prazo, ou seja, não é uma atividade de oportunismo, né, de resultado pontual, né? É uma atividade que precisa realmente há um tempo, há um investimento para se buscar iniciar nesse mercado e há um tempo de maturação. Então, quanto antes a gente começa, melhor a gente aproveita as oportunidades que virão pela frente, né? Então, para ter sucesso, é importante que se estabeleça um plano de marketing, né, que possa observar não só as atividades a serem feitas, como também os riscos que esse mercado apresenta, né, e de como que isso pode ser mitigado. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, né. Então, um ponto importante que é isso que já está sendo comentado, só apenas ratificando, né, que esse momento, ele realmente é um momento que traz a oportunidade, porque o mercado brasileiro, né, embora, não só o mercado brasileiro, embora todos os mercados mundiais aí, o evento da Covid, ele trouxe um impacto bastante forte na renda das pessoas. Então, isso faz com que o processo realmente, até atingir um incremento de renda, torne-se um pouco mais longo, né? Mas o mais importante aí é que há um abalo nas relações internacionais entre os países, as grandes potências, né? E isso é que abre as oportunidades, ou seja, a gente vai ter um redesenho da matriz de importação dos diversos países, né? Embora inicialmente eles vão trabalhar num protecionismo, né? Privilegiando a indústria local, mas nenhum país é autossuficiente para atender toda a demanda da população.
Então, nesse momento é que surge a oportunidade dos entrantes, né? O Brasil, felizmente, possui um ótimo nível de relações diplomáticas e comerciais com a grande maioria dos países. Então, entendemos que é um momento de aproveitar a oportunidade de penetrar nesse mercado que vai realmente apresentar uma curva de crescimento. Sérgio. Muito bom. Pelo que vi, temos um planejamento e temos uma oportunidade, mas eu queria te fustigar um pouco, Danilo. Exportar traz algum tipo de benefício em termos de inovação para a empresa? É evidente, Sérgio. O fato de você hoje não exportar e realmente se atentar e iniciar um trabalho de exportação, isso já caracteriza como inovação dentro da sua empresa, ou seja, você passa a ser um exportador. Então, demanda aí ajustes a nível de processo, né? Então, desenvolvimento, aprimoramento dos produtos, então tudo isso já é um fator de inovação. Importante destacar que hoje já existem incentivos para exportação, não exportação tão somente, para o desenvolvimento de inovações, promovidos pelo FINEP, onde você pode obter recursos de financiamento para a indústria em equipamentos, em atividades de inovação dentro da sua empresa, e a própria exportação já caracteriza como tal. Então, isso realmente é importante para que a gente possa se aproveitar também de recursos com longo prazo de financiamento, né, promovidos pelo governo, que vai ajudar na melhoria geral, e seja, inovar em termos de produtos e processos dentro de cada empresa. Isso é muito importante, Sérgio. Muito bom. É bom frisar sempre esse ponto do FINEP, que é o investimento para inovação, que também serve para exportação, mas a gente utiliza muito as melhorias também para o mercado local. Esse é um ponto muito positivo. Agora eu queria ver a visão do Jorge. Jorge, por que exercitar esse pensamento estratégico em ter exportação? Bom, há vários fatores, né, que mobilizam uma empresa a exportar. Alguns são desconhecidos. Por exemplo, as grandes oportunidades que você encontra no novo mercado, né? Nós estamos falando aí, na verdade, não de um novo mercado. Muita gente acha que exportação é um patinho diferente. Ele tem que ser encarado como um canal de vendas, né, um segmento de mercado, porém overseas, né, em outro país, né? Mas o que você precisa fazer é exatamente o que você faz aqui no Brasil para atingir o novo mercado. Não é nada diferente disso. Tem, obviamente, a questão legal, tributária e a questão processual que você precisa observar. Mas o relacionamento de negócio é muito parecido, né? Então, o que a gente tem que observar do porquê exportar é que você precisa aumentar o seu volume de vendas. Você só está dentro de um país fornecendo para o consumidor aqui dentro, não é? Você tem aí um mundo globalizado, certo? Se você acha que a sua empresa, por exemplo, não está globalizada, perceba que a maioria dos concorrentes que você tem hoje aqui no país são do exterior. Então, o seu mercado está globalizado, provavelmente você não tenha percebido, né? Então, aumentar o faturamento, a lucratividade, pode ajudar só com esse segmento de exportação, né? Melhorando, então, esses resultados aí de desempenho comercial, econômico, financeiro, né? E você fica menos dependente dos consumidores locais. Aumentando a exportação, você vai aumentar a produtividade da sua empresa, né? Vende mais, produz mais. Então, você vai reestruturar processos internos, né? Porque você vai estar competindo num ambiente na qual a qualidade é um pouco diferente, você vai ter que melhorar o seu processo, o seu nível de produção, e isso já é um ganho para você, né? Você vai entrar aí num novo patamar aí de qualidade total na sua empresa, né? Vendendo mais, você consegue reduzir custo de produção por unidade, né? Ao exportar, né, e ter acesso também a esses mercados internacionais, você também tem acesso a mercados de importação, porque você vai trabalhar aí no sistema de drawback, né, na qual você tem alguns incentivos para a importação de alguns insumos também de importados, né? Uma outra coisa que a gente precisa avaliar é que
com essa configuração de redução de custo, né, e aumento de faturamento, você vai fazer com que o seu negócio seja mais rentável e lucrativo, né? Então, com exportação, você tem aí um novo canal super importante, um novo canal que fala em dólar, né? E aí você tem uma redução do seu risco, porque você começa a diversificar mercado. Olha que interessante, né? Todo mundo fala, precisamos, então, diversificar os segmentos da empresa. Porém, a maior diversificação não está dentro do Brasil, está fora, né? Com uma diversificação de mercados. Nós temos a Ásia, a África, a Europa, Estados Unidos, América Latina, todos esses países para a gente poder ampliar aí os canais de venda, né? Então, a sua empresa adquire uma robustez, né? Cria uma estrutura sólida, e fica menor exposta aí às alterações cíclicas aí da nossa economia brasileira, né? Um outro ponto importante é que quando você aproveita essas oportunidades, né, são efeitos que fazem com que façam a sua empresa ter, de fato, uma saudabilidade na questão financeira, né? E aproveitar exatamente a oportunidade da nossa taxa de juros, né? E a variação cambial, né? A nossa variação cambial hoje é positiva. O Brasil tem um modelo exportador, né? Então, se você consegue aproveitar tudo isso, reduzindo os seus custos, né? Melhorando a sua qualidade, você terá preços mais competitivos lá fora, né? Aumentando o faturamento, e até com o mesmo volume de vendas, se você quiser, não é? Há também os incentivos fiscais, né? Os órgãos brasileiros, eles oferecem vantagens tributárias, né? Incentivos tributários, na verdade, né? No drawback, por exemplo, você vai pagar menos impostos, né? Em determinados estados você tem aí algumas subvenções de impostos, né? Que é importante. E principalmente, né, de tudo que eu falei, tudo isso vai fazer com que a sua empresa alcance um novo patamar, inclusive para o mercado interno, e aí você alcança aí uma vantagem competitiva super interessante quando você começa a exportar o seu produto, inclusive a imagem da sua empresa muda para o mercado interno, né? Nós temos excelentes exemplos aqui no Brasil, né? Em São Bernardo do Campo, nós temos a indústria termomecânica. É um modelo fantástico de gestão empresarial e um modelo de top de exportação para o mundo inteiro. Então, a indústria termomecânica ela alcançou um patamar de nível internacional que ninguém segura. Exatamente por um modelo baseado numa gestão fantástica interna e um modelo exportador, né, com alta qualidade. Então, isso é muito legal. Isso são experiências que a gente tem aqui no Brasil, que a gente precisa partilhar, conhecer e até copiar, porque são excelências, né? São gestões de sucesso aqui dentro, né? Então, você melhora aí o produto e passa a dispor de recursos para investimentos nos negócios, né? Esse aumento de vantagem competitiva é muito importante para as empresas, né? Então, esses são alguns benefícios, Sérgio, que eu falo, entre outros que a gente pode estar conversando aí ao longo da nossa reunião, do nosso café. Obrigado, Jorge. Você colocou alguns pontos que eu entendo serem muito importantes, como produtividade, com certeza, buscar incentivos fiscais, porque nós estamos falando de exportação, é muito positivo. Mas tem um terceiro ponto que você falou de outro patamar. Eu imagino que outro patamar você esteja se referindo à qualidade. E aqui eu quero te estressar por uma breve resposta, se exportar traz algum benefício em termos de qualidade para a empresa. Manda para a gente. Sim, você, com esse modelo de exportação, você tem que se adequar e atender a critérios internacionais de qualidade, né? Não estou dizendo que você já não os tenha, mas você tem que se igualar aos critérios internacionais, né? Você está entrando num outro segmento. Tanto quanto se você entrasse aqui num outro segmento do Brasil. Você não teria que melhorar ou modificar algum processo produtivo para ser competitivo. É a mesma coisa lá para fora, né? Você vai ter que se adequar a critérios internacionais, né? Por que eu estou falando isso? Porque a qualidade do seu produto, né, e a imagem que vem para a sua empresa sobre esse aumento de qualidade, vem da otimização dos seus processos
do modo como você opera, aumenta a produtividade, então tem impacto direto nos produtos, aumentando a qualidade, porque você vai atender essas expectativas e especificações do mercado internacional, e aí significa que você vai gerar valor agregado, né? Valor agregado ao seu produto, ao seu processo produtivo, não é? E aí você está mais adaptado aí a cumprir uma série de exigências e competir no mercado mundial, né? Com isso, a sua empresa ganha imagem, ganha valor agregado, né? E favorece aí o desenvolvimento de um melhor padrão de qualidade, para que você, de fato, tenha aí uma imagem com outro patamar, numa qualidade no outro patamar, exatamente porque você mexeu aí nos seus processos internos e na qualificação da sua empresa. É isso aí, Sérgio. Obrigado, Jorge. Em suma, estar exposto a essa diversidade de mercado e às novas exigências do mundo inteiro faz com que seu patamar de qualidade se eleve no produto, até trazendo benefícios para o mercado interno também. Muito bom. Vamos para uma segunda questão que quero estressar um pouco mais. Agora que nossas empresas queremos fazer exportação, eu quero perguntar para os dois a mesma pergunta: como iniciar um planejamento para exportar? Jorge, por favor. Bom, eu tenho assim, com relação ao planejamento para exportação, ele nada é diferente de um plano de negócio, certo? De um plano de marketing, né, como queiram chamar, mas principalmente um plano de negócio, porque você estará dentro de um novo canal, né? E aí você tem que entender como é que esse novo canal funciona e principalmente como é que esse público-alvo funciona, qual é o hábito de consumo dele, certo? Se você vai exportar, por exemplo, vamos supor que você tenha uma exportação de algum produto para a França, né? Se for B2B, quem são os clientes desse seu parceiro lá? Né? Se você for fazer uma exportação direta para uma empresa de varejo lá, quem são os consumidores finais dessa empresa de varejo? O que eles querem? Né? Então, eu destaco principalmente nesse planejamento estratégico para exportação, você ter que se adaptar ao cenário do importador, né? Lá no outro país, ele é importador, então você tem que entender qual é o cenário dele, né? Se com a importação que ele está fazendo, de fato, você está adequado ao público-alvo dele. Então, eu destaco principalmente, gente, para você fazer um bom plano estratégico, é fazer estudo e análise do seu ambiente interno da sua empresa, né? Como é que são os seus processos? Eu estou, de fato, preparado para exportar, né? Eu tenho insumo, eu tenho uma condição financeira preparada para fazer exportação, eu consigo mexer na minha qualidade, eu tenho gente capacitada para conversar com o pessoal lá fora, né? Aliás, venham aqui uma boa hora. Eu tenho pessoas falando inglês na minha empresa. A língua internacional do comércio exterior é inglês, né? Então, isso é fundamental, né? Eu preciso fazer toda essa minha análise interna e fazer essa análise interna, adaptando aí meu planejamento para esse modelo exportador, né? Definir qual é o mercado, né, na qual você terá atuação, onde estão essas oportunidades, né? Se é Oriente Médio, se é a Europa, ou se é a própria Ásia, né? E aí a gente precisa trilhar aí esse caminho para entender esse mercado. E principalmente, quando você começa a fazer isso, necessariamente, você já começa a ter contato com algum representante ou alguma pessoa que vai te abrir portas no mercado na qual você vai estar fazendo esse plano, né, na qual você tem como objetivo atender. Aí você pode contar com as câmaras de comércio, né, as missões Brasil para o exterior, representantes, distribuidores, né, a própria agência Apex Brasil pode te auxiliar nisso, né, no desenvolvimento da exportação. Temos feiras setoriais, né, e aí você vai criando aí toda o planejamento baseado em dados e fatos reais, né? A própria Siscomex, ela pode te ajudar, né, com toda o seu preparo para fazer exportação. Ou seja, é um trabalho de campo na qual você vai identificar recursos internos, identificar esse
comportamento desse cenário externo, que isso é importantíssimo. Vai definir uma agenda de contatos com indústria, distribuidores, missões, agentes de negócio, câmaras setoriais, né? Fazendo aí uma agenda positiva, né? Para evoluir nessas negociações, para que você, de fato, tenha já um fechamento de negócio. Ou seja, você não vai desenvolver um plano de negócio e começa a implementar depois que você desenvolve. O seu canal de exportação já começa na análise de mercado externo. E aí você vai construindo ele, tendo esses contatos com as pessoas lá fora que possam te ajudar, né? Por um outro lado, a análise de processos internos ela é importante, né? Saber como é que vai funcionar a sua logística, né? Quais são os requisitos de exportação, fiscais, financeiros, né? E principalmente já trilhar desde o início quem são esses parceiros que podem te ajudar aí nessa composição de um plano estratégico num canal de negócios, né? Basicamente, Sérgio, o que eu tinha para falar era isso, porque o mais importante é a análise de ambiente, tanto da sua empresa quanto análise do seu mercado-alvo ou mercados-alvo, né? Perfeito, Jorge. O que dá para perceber é o conteúdo que você colocou aqui para todos nós, e o mais importante, a sua mensagem final foi: vamos nos planejar para entrar no mercado externo. Não precisamos e nem devemos improvisar, nós estamos atuando no mundo inteiro. Vamos nos preparar e vamos nos planejar. Vamos ser profissionais na entrada do mercado externo. A mesma pergunta agora eu faço para o Danilo. Vamos ver um outro posicionamento, uma outra visão de um outro consultor muito experiente em cotação. Danilo, como é que a gente faz para iniciar um planejamento para exportar? Sérgio, eu queria pedir para você colocar um slide na tela, onde fala sobre os 4 Ps, né? De uma forma bastante prática, nós, acostumados a apresentar esse tipo de abordagem para nossos clientes, é uma forma organizada de você estabelecer um plano de marketing, né? Então, apenas organizando aquilo que já foi comentado, quer dizer, em primeiro lugar, o produto precisa ser claramente definido, né? E ele tem que atender os requisitos básicos que o cliente demanda, né? Dentro das especificações que foram solicitadas, o padrão de qualidade e tudo. É importante destacar o seguinte, normalmente, né, produtos manufaturados, principalmente, e também a prestação de serviços, eles são estabelecidos de acordo com os requisitos, né? E, normalmente, para produtos manufaturados, a gente estabelece ou entrega inicialmente uma amostra, né, daquele produto, amostras. Isso é enviado para o cliente e aprovação não, enfim, ele, uma vez aprovado, você tem a possibilidade de realizar o primeiro pedido. Importante é que o primeiro pedido, o produto entregue, seja exatamente igual à amostra, porque é o padrão que foi concordado, né? Há um erro crasso que existe em muitas empresas, às vezes, de produzir uma amostra. Ela fabrica uma amostra dentro daquele padrão extremamente perfeito, né? E depois, a hora que o produto é entregue num primeiro pedido, um lote de produção efetiva, ele vai dentro com aquelas não conformidades que o processo, às vezes, não garante, né? Então, a gente acaba tendo um problema sério aí, na hora que há uma avaliação do consumidor final, ele rejeita e devolve quando é possível devolver. Então, assim, o importante é que a qualidade tem que atender exatamente aqueles requisitos. A amostra, ou melhor, o pedido tem que ser idêntico à amostra e os próximos pedidos têm que ser igual à última entrega. Então, assim, jamais produzir uma amostra, né? Um outro aspecto aí importante, quer dizer, realmente é o mercado, é a praça, do segundo P. É a necessidade de você pesquisar, né? Então, existem essas fontes diversas de pesquisa, né, para que a gente possa buscar aí, como o nosso colega já comentou, né, os distribuidores, as feiras, né, a própria Apex, enfim, as fontes do Siscomex, roteiros, pesquisas internacionais, como o ITC, que traz um quadro bastante grande, mostra aí 220 países, compreendidos, todo o trade de 220 países, dados esses que são acessíveis pela internet, né? E mostram 5.300 produtos que podem ser consultados pelo NCM para você saber os consumos nos diversos países do mundo todo. Então, é uma agenda
voltada para isso, um plano de trabalho leva a você conhecer bem o mercado. O terceiro ponto que eu poderia destacar realmente é o preço. O preço precisa ser realmente uma coisa bastante clara, bem estabelecida, né? Porque ele é decisivo, é aí que você tem a viabilidade do negócio ou não, né? Então, é importante que você tenha aí um posicionamento correto do teu custo, do teu preço de venda aqui no Brasil, né? Considerando, agregando os fatores de frete, seguro, comissões, ou tudo aquilo que você vai ter que incorporar, e esse produto precisa chegar com um preço competitivo naquele mercado de destino. Então, isso é importante e é um fator de decisão de início. Não adianta achar que esse é um tipo de processo que melhora ao longo do tempo, que não. Né? Eu acredito que se a coisa não é viável, inicialmente não é viável, então não adianta você iniciar em processo de barganhas, coisa do gênero, que isso não é uma prática no mercado internacional. Bom, e depois tem o aspecto da promoção, né? Eu acho que a promoção realmente como é que você vai levar a tua mensagem de forma clara para aquele consumidor final, ou aquela indústria, ou aquele representante, enfim, né? Então, quais são os atributos que o teu produto vai agregar para aquele consumidor, e às vezes não são produtos unicamente intrínsecos àquele manufaturado, às vezes são outros benefícios e vantagens que você pode perceber, que às vezes são restrições de determinados países de fornecer determinado produto, e às vezes o brasileiro consegue atender aquele requisito, então isso é bastante importante para a gente considerar. Eu queria dar uns exemplos para vocês, antes de mudar para o próximo quadro, de alguns elementos de sucesso que a gente percebe, né? Então, por exemplo, hoje existem empresas brasileiras que fornecem produtos cosméticos, né? Protetor solar, coisa do gênero, tratamento de cabelo, para o mercado do Egito. Né? Então, o mercado do Egito, ele é um mercado, né, que as pessoas têm lá um sol durante 360 dias por ano, e é uma alta demanda de produtos de tratamento de pele e de cabelo, né? Indo para outro continente, por exemplo, hoje nós temos a Natura. A Natura tem um trabalho espetacular dentro do México, onde ela viabilizou até a implantação de um centro de distribuição, e o trabalho que começou pequenininho, mas que realmente chegou a esse ponto. Tem 220 mil supervisoras de venda, né, que são aquelas mulheres que fazem o trabalho porta a porta. Então, assim, até esse modelo de venda, ele se implantou dentro do mercado doméstico, né? A indústria de defesa brasileira é bastante desenvolvida, né? Ela tem uma representação bastante grande na pauta de exportação, também atende muitos mercados, e principalmente Oriente Médio também. Eu diria que hoje a gente tem uma demanda bastante grande para materiais de construção elétrico e mecânicos no mercado árabe, mais concentrado nas regiões de Abu Dhabi, né, Emirados Árabes, a região de Omã, enfim, são regiões, próprio Egito, regiões que estão em desenvolvimento de cidades inteiras, então apresentam um potencial bastante grande para fornecimento. Hoje, uma certa predominância de produtos chineses, mas eu acredito que isso vai abrir uma oportunidade para o Brasil, que tem uma indústria bastante grande nesse segmento aí também. Sem contar com a África. A África acho que é um mercado bastante cru ainda, né? Mas que está lá aberto para, né, os entrantes e experimentar esse trabalho também. Indo para o próximo quadro, né, a Arábia Saudita, eu quero dar apenas um destaque aqui, pesquisas que a gente pode desenvolver e procurar entender. Aqui nós temos uma pauta de exportação para a Arábia Saudita de diversos produtos. Em destaque, a gente poderia olhar aí, que nós temos aí roupas e acessórios que vêm numa crescente de importação, outros produtos, como o próprio produtos têxteis, maquinário, equipamentos, equipamento de transporte. Existem vários pauta de produtos que são demandados pela Arábia Saudita. Hoje o Brasil representa na 11ª posição de exportação para a Arábia Saudita, e basicamente na proteína animal. Então,
temos aí a oportunidade de crescer, né, de penetrar nesses mercados que, via de regra, são desconhecidos para nós aqui, né? Sérgio. Muito bom, Danilo, muito bom, muito bom. Melhor ainda, voltamos a ver que os 4Ps também são muito bem aplicáveis na área de exportação. Melhor ainda foi você compartilhar o seu conhecimento de exportação e oportunidades no Egito, Arábia Saudita e Oriente Médio. Isso é que gera essas oportunidades de negócio. Um último aspecto que eu gostaria de falar de planejamento, antes de seguirmos a última pergunta, é muito importante, quando fizermos um planejamento, a gente assegurar aos nossos clientes externos que nós vamos garantir os volumes de exportação independente do mercado interno brasileiro. Isso dá segurança, isso dá confiança que o nosso cliente externo, que está comprando da gente, está seguro que, independente do mercado brasileiro, vai continuar recebendo os seus produtos. Isso é muito importante. Agora, vamos finalizar com duas questões, uma para o Danilo e uma para o Jorge. Já desenvolvemos o pensamento em ter exportação. Já temos o planejamento todo detalhado de como entrar. Aí eu pergunto para o Danilo. Tá bom, Danilo. E aí? Como é que a gente começa tudo isso? Bom, a primeira coisa que nós temos que, uma vez tomada a decisão, nós temos que saber o que fazemos no dia seguinte. Então, de forma bastante objetiva, é isso que nós temos que trabalhar, né? No primeiro momento, acho que é rever realmente o processo interno e, claro, há alguma característica que seja necessária de conhecimento com relação aos processos aduaneiros, aos aspectos contratuais e financeiros, né? Mas aí vai uma informação importante, né? Quer dizer, existem facilitadores, né? Que são elementos práticos que a gente pode utilizar nesse dia a dia, né? As tradings, que são empresas que são especializadas no comércio internacional, representam uma alternativa para a gente poder utilizar, né? São empresas que conhecem todo o processo e podem cuidar de todo o aspecto burocrático, desde o início, desde o processo de relacionamento de cotação, né? Até toda a parte logística, enfim, todo o procedimento, até desembarque, até a liquidação efetiva de um determinado pedido. Eles podem apoiar administrativamente e com informações todo esse processo. Isso através de taxas que são cobradas por parte deles e que, que são coisas bastante razoáveis. Isso para os iniciantes é um importante caminho, porque ele facilita em dois aspectos. Primeiro, que você não precisa ter uma estrutura fixa para poder arcar com o custo inicial de todo esse processo, com conhecimento técnico e tal. Você pode usar esse serviço, ele vai te servir como meio de aprendizagem na tua empresa e também ele é um custo variável, você vai ter quando você usar. Então, isso aí é uma vantagem bastante grande de usar o conhecimento da trade. E isso, para os iniciantes, diminui o risco, né? Diminui o risco de você ter problemas operacionais ao longo do ciclo da exportação. O segundo aspecto também são os meios de pagamento, quer dizer, talvez a área de maior risco, né, as formas de recebimento, pagamento das exportações. Então, os bancos, né, os bancos aqui brasileiros podem dar para todo o apoio para que a gente possa desenvolver esse tipo de atividade. Então, antecipar, né, junto aos bancos, conhecimento daquele determinado mercado, dos bancos que são bancos comerciais de primeira linha, que devem ser trabalhados para emissão de uma carta de crédito, enfim, os meios de pagamento mais adequados podem ser apoiados em cima dos bancos aqui brasileiros. Existem também, né, acho que é importante se aproveitar as fontes de financiamento, como o nosso colega Jorge já comentou, o PROEX é um meio de financiamento para exportação, promovido pelo Banco do Brasil, que permite você financiar a tua exportação partindo da carta de crédito recebida ou até do boletim de BL, da exportação, no momento do embarque. E isso pressupõe, de acordo com o NCM do produto, um financiamento de 60 dias até 10 anos. Então, isso é uma importante fonte de recursos para financiamento da exportação. Taxas de mercado internacional, o que nos torna
competitivos também no financiamento da exportação a nível internacional. Para aqueles que já exportam, existem os meios de antecipação da carteira de exportação, os ACCs, que também são travas de operacionais em dólar, que você pode financiar e juros mais adequados do que uma antecipação de pagamento de mercado interno, né? O drawback também é uma facilidade que você pode ter quando você usa algum insumo importado, né? Há uma suspensão de impostos, você diminui o seu capital de giro empregado naquele recurso que vai ser destinado à exportação. E por último, embora hoje não tão representativo, né? O Brasil tem o Reintegra, que é você poder obter um crédito na ordem, hoje 0,3%, já chegou a 3%, das exportações. Então, você consegue ter um benefício para exportar. E isso pode ser, né, eu acredito que pode ser que seja uma nova ferramenta que o próprio governo brasileiro venha a usar para poder fazer um estímulo à exportação. Então, eu diria o seguinte, hoje existem mais facilitadores para você exportar do que para produzir no Brasil. Então, é por aí que nós temos que caminhar. Sérgio. Muito bom, Danilo. Eu acho que de tudo que você comentou, muito conteúdo, pontos principais, principalmente para os iniciantes, para o pessoal que vai começar a fazer exportação, vamos às tradings, realmente elas nos ajudam bastante, prepare um bom plano e temos o Banco do Brasil com uma série de ferramentas financeiras que vão nos auxiliar. Eu vou fazer uma última pergunta para o Jorge. Jorge, nós estamos com o nosso tempo já no limite. Eu vou fazer a seguinte pergunta. Já exportamos, já fizemos a primeira exportação, e aí? Como é que a gente faz para manter o relacionamento com os clientes depois que a gente faz a exportação? Bom, nós temos aí uma palavrinha fundamental para manter esse modelo, né, essa gestão da exportação, que se chama sustentabilidade. Esse seu modelo tem que ser sustentável ao tempo, né? Ele não pode ser simplesmente algo spot. Você vai lá, vende, faz um pedido e fica nessa de chegou um pedido, você manda. Não é isso. A gente está falando aí de uma unidade de negócio, né? Menor ou maior, ela é uma unidade de negócio para você. E extremamente rentável. Então, para manter essa sustentabilidade, é importante o relacionamento. Eu trabalhei há uns anos atrás num projeto para uma indústria aqui no interior de São Paulo, que exportava somente para um distribuidor na Bolívia, né? Fazia uma exportação spot, né? Era uma vez ou duas vezes a cada ano, né? E olha só o potencial, ela tinha preço competitivo, porém ela nunca tinha explorado de fato a questão de manter esse relacionamento de exportação e ampliar mercado. Então, o que foi feito? A gente começou a entrar dentro da vida do distribuidor. E aí, de 2 containers ano, passaram a ter 2, 3 containers a cada 2 meses. É um salto gigante, né? 5 vezes mais, né? 6 vezes mais. Simplesmente porque estabeleceu-se um critério como uma unidade de negócio para você ter pessoas que estão, de fato, focadas no negócio de comércio exterior. Hoje, em momentos de Covid, você não pode ter um contato presencial, mesmo porque as empresas aéreas têm menos voos internacionais. Então, você tem um contato fantástico que é via internet. E, principalmente, se você não tem um website nas 2 línguas, ou mesmo o seu website não tem um design bacana, ele não é alimentado, por exemplo, com conteúdo, prepare esse website, porque ele será a sua primeira porta de entrada nesse outro mercado, né? Todo mundo vai perguntar para você, você tem um website? Por mais que você vai entregar um folder, eles vão te perguntar qual é o seu website. E aí eles vão verificar, poxa, pelo website, que a sua empresa é uma empresa séria. É uma empresa, de fato, de grande porte. É uma empresa que se posiciona, né? Então, essa é a primeira dica que eu dou para que você tenha aí uma sustentabilidade. Esses relacionamentos vão progredindo aí na medida que você vai entrando e conhecendo os hábitos desse cliente, quais são as necessidades, expectativas, entrando dentro dos projetos dele, participando lado a lado, fazendo uma atuação
ativa no planejamento estratégico dele, prospectando clientes junto com ele e também você prospectando clientes em outros países, né? Obviamente, gente, tem a questão contratual de fornecimento, né? Não entregue para ele um contrato de exclusividade, senão você vai ficar na mão desse cara dentro de um país inteiro, não é? Negocie essa forma de contrato, isso é importante, mas principalmente mantenha-se ao lado dele, né? Nesse relacionamento constante. Quando você tem um modelo de exportador, você conversa com o seu cliente de fato lá fora, representante ou distribuidor, ou mesmo uma cadeia de varejo, toda semana. Tanto quanto você conversa com a sua equipe aqui dentro. Ele é a sua equipe, só que num outro país. E aí você começa também a prospectar, você elaborou esse seu modelo de sucesso, coloca esse modelo de sucesso para outras oportunidades em outros países, né? Priorizando aí a produção para dentro desse seu novo canal aí de vendas que nós estamos conversando hoje. Sérgio, basicamente seria isso, essa questão do relacionamento permanente, como se fosse um casamento, né? A gente não pode ficar somente aí na lua de mel. É um casamento, um relacionamento aí de longo prazo, extremamente rentável, tá bom? Boa, Jorge. Boa. Eu vou extrair 2 pontos que eu julgo muito importantes dentro do seu conteúdo. Primeiro, é sempre manter relacionamentos com os clientes. Faça a venda e mantenha regularmente contatos com seus clientes. E o segundo, que é um passo adiante, desenvolva novos mercados com seus clientes no exterior. Muito bom, o conteúdo foi espetacular, estamos no nosso tempo. Eu vou aqui encerrar a live. Eu queria agradecer muito ao Danilo, muito ao Jorge. Foi um conteúdo espetacular para quem está iniciando. É muito material, é muita coisa boa para começar a incentivar o pessoal a exportar. E como é tradição aqui nas lives do FBDE, vamos deixar uma mensagem positiva. São 30 segundos de uma mensagem positiva. Eu começo com o Danilo. Bom, é um desafio, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que hoje nós estamos passando por uma situação de muita reflexão, né? Ninguém poderia esperar o momento que nós estamos vivendo hoje de pandemia mundial, né? E, ao mesmo tempo, isso é a energia que nós precisamos para poder inovar, crescer, né? Buscar novos conhecimentos, buscar novos mercados, fazer acontecer. A exportação é um caminho que tem, digamos, é longo, mas ele é bastante profícuo para todas as empresas. Então, tenha coragem e faça acontecer. Muito obrigado, Danilo. Jorge, 30 segundos, uma mensagem muito positiva aqui para a gente. A mensagem positiva é que tudo vai melhorar, pessoal. E é o seguinte, no início desse século se falava muito a frase: pense globalmente e haja localmente. Todos eu acho que lembram-se disso, porque a gente estava começando aí o mundo da globalização. Porém, eu acho que isso mudou, né? Se nós já estamos globalizados, e a gente está falando de comércio internacional, eu diria para você, pense globalmente e haja globalmente. Esse é o seu novo formato de gestão. Produtor sempre com mente global, overseas, tá? Esse é o meu recado aí para vocês e obrigado. Valeu, Jorge. Eu aqui, como última mensagem de agradecimento geral a todos que participaram aqui dessa live, a minha mensagem é: planeje e principalmente tenha coragem de explorar as novas fronteiras. Nós temos clientes, literalmente, no mundo inteiro e vamos explorar isso. Para encerrar, quero dizer, sou Sérgio Lima, consultor do FBDE, e junto com meus colegas Danilo e Jorge aqui, assim como todos os consultores do FBDE, colocamos à disposição para trabalhos conjuntos. Por favor, entre em contato conosco pelo e-mail live@fbde.com.br, live@fbde.com.br. Mande um e-mail para a gente. Obrigado e até a próxima live.